E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu estou começando então uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o universo dos heróis. Não vou me abster somente ao Black Ice, que é a série que eu estou escrevendo, mas vou falar de super-heróis como um todo. E esse primeiro assunto eu resolvi escolher que é os nomes dos super-heróis. O porquê que alguns nomes são traduzidos, alguns nomes são usados os originais, enquanto outros são adaptados. Por que eles fazem isso? Bom, junto com vocês aqui, então, nós vamos analisar alguns nomes e vamos falar sobre isso, beleza? Bom, para início de conversa, então, a maioria dos nomes, pelo que eu noto, eles são traduzidos de forma literal. A maior parte. Por exemplo, o Super-Homem. A maioria de nós conhece aqui no Brasil realmente ele como Super-Homem, mas o nome original dele é Superman. A tradução é literal. O Super-Homem é um caso um pouco diferente porque há traduções em que se mantém o Superman. Se eu não me engano, na série animada da Liga da Justiça, eles chamam ele de Superman. Eles não chamam de Super-Homem. Mas, na maioria das vezes, é traduzido como Super-Homem. Também tem o Iron Man, que é da Marvel. Nós não chamamos ele de Iron Man, mas sim Homem de Ferro. Outro caso é o Nightwing, que é Asa Noturna. A tradução também é literal. Eu, particularmente, por sonoridade, eu prefiro Nightwing. Asa Noturna me parece um nome muito... Não sei, às vezes ele parece meio perdido, meio literal demais. É um pouco estranho até a sonoridade dele. Eu preferia Nightwing particularmente. Outro nome literal, Wonder Woman, que é Mulher Maravilha, Green Lantern, Lanterna Verde, Capitão América, Capitão América e assim por diante. A maioria, pelo que eu noto, é traduzido de forma literal. Mas tem aqueles que não são traduzidos, como por exemplo o vilão da Liga da Justiça, que é o Darkseid. A tradução de Darkseid é Lado Negro, mas eles resolvem usar o nome literal dele, o nome original. Eu não entendo tanto assim qual, pelo lado deles, pelo pensamento deles, o porquê que eles resolvem traduzir alguns, manter outros e adaptar ainda alguns outros. Eu particularmente acredito que seja pela estética, pela sonoridade. Porque, por exemplo, Lado Negro não é um nome que soa bem. Já Darkseid é um nome, a sonoridade dele é ótima, é muito melhor do que a tradução literal. Como o caso mais conhecido é o Batman. Em inglês Batman, só que na tradução ele fica Homem-Morcego. Lá antigamente, quando os quadrinhos do Batman vêm aqui pro Brasil, eles chamavam de Homem-Morcego. E eu acredito que a sonoridade não tenha pegado bem, é um nome muito comprido. Geralmente o pessoal escolhe um nome mais curto, porque fica melhor na capa dos quadrinhos. Ele é. Visualmente é um nome melhor. Quando o nome é muito grande, resolve adaptar. Outro caso é o Caçador de Marte. Quando ele vem pro Brasil, ele é chamado de Ajax. Se eu não me engano também, na animação da Liga da Justiça chamam ele de Ajax em alguns momentos. Mas o nome original é Caçador de Marte. Se não me engano é Martian Manhunter, uma coisa assim. No caso, eles resolveram optar por um nome menor. Ele foi adaptado. Eles criaram um nome diferente. Mas eu acredito que seja por isso, pela estética, pela sonoridade. Eu acredito que eles escolham dessa forma. Eles pegam um nome americano, por exemplo, Superman, e pensam, tá, se a gente traduzir literal, vai ficar Super-Homem. Ah, é passável, a sonoridade é boa, beleza, mantém, podemos manter. Já o Batman, vai ficar Homem-Morcego. Não é uma tradução que a sonoridade fique boa. Já Batman é melhor. Só que nesse caso, com o tempo foi abrasileirado. E nós chamamos ele de Batman. É bem abrasileirado. Mas a tradução é Homem-Morcego. Ficaria bem estranho, eu acho que hoje em dia o pessoal chamar de Homem-Morcego. Mas tem essa diferenciação. Tem os nomes traduzidos literalmente, tem os nomes não traduzidos e também tem os nomes adaptados. Adaptados, por exemplo, eu acho que o caso mais famoso, na minha opinião, é o Arrow. Para quem gosta das séries da CW, conhece. No caso, o nome dele em inglês, o nome original é Green Arrow, certo? E aqui no Brasil é traduzido como Arqueiro Verde. A tradução não é literal, porque Arrow não significa arqueiro, significa seta ou flecha. Para ser arqueiro, teria que ser Archer, ou seja, Green Archer. Mas em inglês é Green Arrow, ou seja, a tradução literal é flecha verde.
eu acho que se fosse traduzido literalmente não soaria bem aqui no Brasil. Arqueiro Verde soa muito melhor do que Flecha Verde. Esse é um dos casos que a adaptação ficou melhor que o original. Outro que eu considero também ficou melhor é o Deathstroke. Quem olha a série do Arrow conhece esse personagem. Ele é traduzido como Exterminador aqui no Brasil. Mas a tradução literal de Deathstroke é Golpe Mortal, ou Golpe da Morte. Não deixa de ser um exterminador, né? Faz sentido a adaptação. E ficou melhor. Ficou muito melhor que o nome original. Apesar que em inglês também soa bem, Deathstroke. Seria um caso parecido com o Batman. Mas eles conseguiram adaptar para o nome curto. E que soa também bem. Exterminador é um nome bacana. Mas tem casos, esses são alguns casos adaptados que fazem sentido, que são legais. Mas tem alguns casos que não é tão legal assim. No começo, quando os quadrinhos americanos vieram para o Brasil, existia uma mania, eu não sei porquê, de adaptar tudo. Não era nada literal, quase nada. O Batman, Homem-Morcego, esses mantiveram a tradução literal, como Superman, Super-Homem, mas tinha alguns personagens que eles gostavam de criar novos nomes. Se não me engano, a Mulher Maravilha, quando veio para o Brasil, ela recebeu o nome de Miss América. Não Mulher Maravilha, que é o nome, a tradução literal. Mas o caso que eu quero citar para vocês é o primeiro Flash. Para quem não sabe, o Flash tem vários heróis que adotaram esse nome. O Flash é como um legado. O primeiro Flash, lá atrás na Era de Ouro, o nome civil dele era Jay Garrick, que após passou o manto para o Barry Allen, que é o Flash mais conhecido, que é o da série de TV, que por sua vez passou para Wally West, que seria o Kid Flash, que mais tarde assumiu o manto do Flash quando o Barry Allen morre. E mais tarde ainda tem o Bart Allen, que é o neto do Barry Allen, que também assume esse manto. Existem vários heróis então que assumiram o manto do Flash, mas o primeiro, lá na Era de Ouro, foi o Jay Garrick, que quando veio para o Brasil, eles não traduziram, eles não mantiveram Flash. E eles não mantiveram Jay Garrick também. Eles traduziram para Joel Ciclone. Imaginem, o Flash aqui no Brasil era conhecido como Joel Ciclone. Não é um nome bom, nem um pouco. Aí, na Era de Prata, que já era o Barry Allen, eles resolveram manter como Flash. Flash, a tradução seria algo como instantâneo. Mas eles não traduziram, ficaria, sinceramente, horrível. Eles mantiveram Flash, que é um nome bom, é um nome bacana. Já nessa Era de Ouro, quando os quadrinhos vieram ao Brasil, se chamavam Joel Ciclone. Foi uma adaptação bem infeliz, por assim dizer. Bom, outro caso de adaptação, que até não é tão antiga, é do parceiro do Arqueiro Verde. Pra quem olha a série, conhece o parceiro do Arqueiro Verde, o Roy Harper, como Arsenal, certo? Mas ele não se chamava Arsenal nos quadrinhos e nos desenhos antes. Assim que ele virou parceiro do Arqueiro Verde, ele recebeu o nome de Speedy, esse no inglês. Aí no Brasil, eles resolveram fazer a brilhante tradução para Ricardito. O que tem a ver Speed com Ricardito? Ricardito não tem absolutamente nada a ver com Speed. Speed, a tradução seria de veloz. Ele recebeu esse nome porque ele era mais rápido que o Oliver Queen. Aí o Oliver Queen resolveu, o Arqueiro Verde no caso, resolveu apelidar ele de Speed, de rápido. Na série é um pouco diferente. Eles atribuem o nome Speed a um apelido que a irmã do Oliver Queen tinha, a tia Queen, que, na verdade, que nos quadrinhos ela não existe. E o Roy Harper já recebeu o nome de Arsenal de cara. Mas nos quadrinhos, na história original, não é assim. Ele inicialmente se chama Speedy. E depois, com o tempo, ele resolve adotar o nome de Arsenal. Mas a tradução aqui do Brasil ficou como Ricardito. Eu achei absurda. Não tem absolutamente nada a ver com Speedy. E é um nome que não... Eu pesquisei na internet e não achei nada de nada de motivo para eles apelidarem de Ricardito. É uma tradução realmente absurda. Outra adaptação que fizeram, essa é bem conhecida do pessoal mais novo, que é o Super Choque. Quem olhava os desenhos no SBT adorava geralmente o Super Choque. Sinceramente, era um dos meus desenhos favoritos. Era Liga da Justiça e Super Choque. Eu, assim, ó, adorava esse desenho, era demais. Só que o nome não é esse, né?
Se vocês virem no início do desenho, na abertura, tem até a musiquinha que eles cantam, Super Hero Static Shock. Não é Super Shock, porque em inglês Super Shock ficaria Super Shock, alguma coisa assim. Seria quase que o nome aqui no Brasil. Mas o nome original não é Super Shock, é Static Shock. A tradução literal é choque estático. Até há uma pequena controvérsia ali nos desenhos. No desenho do Super Choque, ele é sempre chamado de Super Choque, apesar da tradução ser choque estático. Mas, para quem viu o desenho Liga da Justiça Sem Limites, há um episódio em que o Batman e o Arqueiro Verde vão para o futuro. E lá eles conhecem a Liga da Justiça do Futuro, que tem os filhos do Arqueiro Verde com a Mulher Gavião. E um dos membros da Liga é o Super Choque, que ele já está bem mais velho. Só que o Arqueiro Verde, quando vê ele, reconhece que é o Super Choque, mas não chama ele de Super Choque, chama ele de Estática. Na dublagem, eles esqueceram de manter essa coerência. No desenho Super Choque, é Super Choque sempre. Já na Liga da Justiça Sem Limites, nesse episódio, ele chama de Estática, que seria praticamente a tradução literal. Tipo, houve essa controvérsia nos desenhos, na série animada. Mas, para vocês saberem, Static Shock não é Super Choque. É estática, realmente. É choque estático. Eu prefiro a adaptação. Há casos em que a adaptação, sinceramente, fica melhor. Bom, voltando também àqueles nomes mais antigos, como eu falei do Flash, do Jay Garrick, que virou Joel Ciclone, antigamente eles tinham essa mania, realmente, de querer criar novos nomes, de adaptar tudo. Literalmente tudo era adaptado. Desde o nome civil os caras adaptavam. Por exemplo, eu peguei aqui de um site que eu gosto muito, que é o Legião dos Heróis. É um site bem legal sobre super-heróis, eles botam bastante curiosidade e a minha pesquisa foi um pouco bem voltada nesse site. É um site excelente, indico para vocês que gostam de heróis, gostam de quadrinhos. Site, assim, ó, demais. E lá eles falam, por exemplo, quando vem pro Brasil, o Batman era traduzido literal. Bruce Wayne, que é o nome civil dele, era chamado de Bruno Miller. E a cidade de Gotham era conhecida como Rio Doce. Olha só como ficaria ridículo. Hoje em dia existe a série Gotham. No Brasil viraria Rio Doce. E Bruno Miller. Não, mantém Bruce Wayne. Bruce Wayne é um nome bom. Existem outros casos também. Existe o caso do Homem-Aranha. O Homem-Aranha também era Pedro Prado. O nome original dele. A tradução. Assim que vem pro Brasil. No primeiro desenho, primeira série animada, se não me engano, do Homem-Aranha, ele é chamado de Pedro Prado. E não Peter Parker. Mantém. A adaptação do nome Peter realmente seria Pedro. Mas daí eles traduziram e resolveram colocar o sobrenome e trocar também para o nome mais abrasileirado, como Prado. Mas descaracterizou totalmente o nome dele. Era assim com vários personagens, vários eram traduzidos, eram criados novos nomes. Graças a Deus eles pararam com isso. Mas e o motivo para isso? Qual é, afinal? Eu acredito, como eu falei, que é a questão da estética, da questão da sonoridade. Porque há nomes que no inglês, se mantiver, eles ficam bonitos, eles soam bem, como Flash, Batman, só que outros aqui no Brasil não fica tão bom. E a adaptação às vezes fica até melhor, como o caso do Arqueiro Verde. Apesar que Green Arrow é um nome legal, mas talvez não pegasse tanto, não fosse um nome muito atrativo, muito vendável. Eu acredito que eles pensam muito nisso também. Esse nome é fácil de pegar. Agora voltando realmente para minha série, para a série que eu escrevo, que é o Black Ice, eu particularmente escolhi os nomes mantendo o padrão de quadrinhos, tudo mais. Ou seja, há nomes que são em inglês, há nomes que são em português. Eu pensei muito nessa questão estética e sonoridade. Por exemplo, o herói título, o Black Ice. Eu acredito que em inglês fique melhor, fique mais atrativo. A sonoridade dele é melhor no inglês. Porque se eu traduzir para Gelo Negro, não acho que seja um nome muito atrativo, que seja um nome que chama atenção. Black Ice é melhor. Como, por exemplo, os vilões. Burner. Burner eu considero um nome bacana. Mas se você for traduzir, fica algo como incendiário.
não é um nome muito atrativo. Banner é melhor, mas nomes como Temporal, que é um outro personagem, fica melhor no português em si. Até porque se eu traduzir vai ficar Storm. Storm é Tempestade, já existe os X-Men. Mas Temporal eu acho um nome que tem uma sonoridade boa no português e eu mantive. Ou seja, há personagens dos meus livros, que ficam, eu mantive o nome em português e outros eu coloquei no inglês, que é o caso do Red Shield também, ficaria Escudo Vermelho. Não é um nome atrativo. Já Red Shield eu acho bacana, acho legal a sonoridade. E eu acredito que eles tenham feito, exista essa diferença dos nomes dos super-heróis no inglês para o português por isso, por causa da sonoridade. Porque tem que ser um nome vendável, tem que ser um nome fácil da pessoa lembrar. E Batman é um nome fácil, Black Ice eu considero um nome mais fácil do que Gelo Negro. Tem vários nomes que são assim. Por isso que eu acredito que eles façam dessa forma. Alguns nomes são adaptados, outros são traduzidos literais e outros eles mantêm no inglês. E eu acho que é por isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo fazer mais sobre o universo dos super-heróis. Obrigado por assistirem e até a próxima.